Agora, Paulo, ainda com relação a esse período, alguns críticos dessa experiência, no que diz respeito às composições políticas da época para que se viabilizassem os projetos de educação popular e movimento de cultura, alguns críticos levantam, a meu ver, capciosamente, suspeitas em relação a uma possível colaboração tácita entre as iniciativas oficiais que se fizeram na época e a ajuda americana que se fazia na famosa e famigerada Aliança para o Progresso. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, Paulo. O que é que você teria a dizer sobre isso? Por exemplo, com relação ao governo de Arraes, eu te digo que categoricamente Arraes recusou qualquer tipo de convênio, de acordo com a Aliança para o Progresso. Mas isso tem que ver comigo, pessoalmente. Com o Rio Grande do Norte. Com o Rio Grande do Norte, e que eu não gostaria de fugir a essa questão. Com relação a essa questão da Aliança para o Progresso no Nordeste, tendo uma sede dela no Recife para fazer a cobertura do resto do Nordeste, e isso durante o governo do Arraes, eu teria dois aspectos a comentar que têm que ver diretamente comigo. O primeiro é o seguinte, é que na época, durante um certo tempo daquele período em que a Aliança para o Progresso, ferindo, eu creio, determinados dispositivos constitucionais brasileiros, fazia convênios diretamente com governos de Estado, em lugar de fazer através do governo federal, no que ela então atendia a governos do Nordeste que tendiam a fazer, ou que pelo menos se punham em posição, quando não abertamente anti-governo federal, em posições às vezes até populistas também, mas contra a orientação federal, e fazendo isso era uma demonstração, inclusive, que a aliança fazia arbitrariamente, de diminuir, no que era um absurdo, a força do governo federal. Então, nessa época, ou parte dessa época, coincidiu com Darcy Ribeiro, ministro da Educação, de Goulart. E Darcy, então, me pediu para eu assumir um posto que não rendia dinheiro, mas que era um posto que eu considerava, ou um papel, que eu considerava altamente importante e político, e ao qual eu não podia dar meu não, pelo contrário, eu tinha que dar o meu sim. E esse era exatamente o seguinte: eu representava o governo, ou o Ministério da Educação, junto à SUDENE, para discutir com o pessoal técnico da SUDENE, de que o superintendente era exatamente Celso Furtado, discutir com o pessoal técnico da SUDENE e os técnicos norte-americanos da USAID a aprovação de projetos que a USAID tinha para o Nordeste. E eu aceitei a incumbência de Darcy e comecei o meu trabalho. Não me lembro hoje, por exemplo, de quantas reuniões eu tinha por semana, mas o fato é que eu participei ao lado de um então muito moço técnico da SUDENE, que era o diretor do Departamento de Recursos Humanos, um jovem baiano, Nailton Santos, irmão desse grande geógrafo brasileiro, Milton Santos, que hoje, creio, é professor da USP. E o Nailton, mais jovem do que Milton, dirigia o Departamento de Recursos Humanos, e por esse departamento passava uma quantidade enorme desses projetos no campo da educação, por exemplo. E eu me lembro dos nãos que demos, Nailton e eu, a muitos dos projetos que passavam por nós, pelos americanos. Me lembro, por exemplo, porque havia itens nos projetos que eram profundamente humilhantes do ponto de vista nacional, que nós não podíamos aceitar. Por exemplo, eu me lembro agora de um dos projetos que tinha que ver com formação de quadros, por exemplo, de professores, instalação, ampliação de rede escolar, que envolvia um momento material, como, por exemplo, construção de casas, de escolas, construção de material, carteiras, isso, e também capacitação de quadros. Agora, vejam bem, é que esses projetos da Aliança implicavam em empréstimos, quer dizer, não eram doações, o governo brasileiro tinha que pagar isso depois. E havia imposições, itens nos projetos, por exemplo, um item, o corpo docente ia ser preparado, devia ser preparado nos Estados Unidos, e só lá, não em outra parte, somente lá. E eu me lembro que um dia, no debate, eu dizia para o representante norte-americano, eu dizia, mas vem cá, esse dinheiro o senhor está dando ao Brasil ou esse dinheiro é um empréstimo?
Se fosse dado, o senhor ainda podia fazer uma exigência e cabia a nós aceitar ou não. Mas nem sequer é dado, é um empréstimo isso. Agora, eu votava não qualquer que fosse a hipótese, se o senhor desse ou não desse. Eu acho que o Brasil tem que ter uma autonomia, ele é que decide. Os brasileiros é que decidimos onde é que os professores vão estudar. Muito bem, se for interessante em determinado momento fazer um estágio nos Estados Unidos, não tem por que não fazer, mas não necessariamente. E outras exigências, até de construção dos móveis, isso, aquilo. E eu me lembro de que, depois de 2 a 3 reuniões em que a gente dizia não, 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 e o projeto não marchava, eu me lembro que um dia o americano, já um pouco aborrecido, virou-se para o Nailton e disse: o que é, afinal, que podemos fazer para que esse projeto seja assinado? E o Nailton disse: concordar conosco. Quer dizer, e ele foi obrigado a concordar, não? Porque eu dizia, inclusive, digo, olha, o senhor tem uma condição fácil, o senhor manda seus superiores exigir do ministro Darcy Ribeiro que ele me tire desse posto e ponha um que concorde com os senhores, porque comigo aqui não se assina isso. Entende? E o Nailton dizia o mesmo, entende? Quer dizer que nós temos uma série de nãos que eram fundamentais na época.